Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Novamente, eu agradeço aí a presença de vocês aqui nessa sessão, mas essa sessão aqui da Aken junto com a Casperto, que hoje a gente vai falar sobre cybersecurity, especificamente sobre as soluções VDR, XDR da Casperto, nosso grande parceiro aí de longa data, né? E hoje aqui eu tenho o prazer de receber junto com a gente o Antônio Arcoverde, que é o nosso gerente aqui de engenheiros de pré-vendas lá da Kaspersky, está no escritório lá da Kaspersky, que vai estar me acompanhando aqui na apresentação e fazendo demonstração hoje. Então, Antônio, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação. E eu vou começar, como eu sempre faço, né, pessoal, falando um pouquinho aqui da agenda e falando um pouco da Agen também, para quem ainda não conhece a empresa. E depois a gente já vai entrar e vamos mergulhar aí nas soluções, nas ferramentas da Kaspersky, tá bom? Lembrando, pessoal, hoje a gente vai ter sorteios, né? Então, eu espero que todos aí possam preencher, né, esse formulário através desse QR Code, tanto nesse primeiro slide aqui, se vocês já quiserem escanear, vou dar uma listinha aqui para todo mundo poder escanear, para poder preencher esse formulário e aí participar no final dessa apresentação. Esse formulário é uma pesquisa de satisfação, mas se vocês já puderem adiantar colocando o nome, os dados, etc., os brindes que a gente sortear no final da apresentação, a gente encaminha para vocês posteriormente, tá bom? Então, primeiro a gente vai fazer uma introdução, como eu comentei, demonstração, vamos tirar algumas dúvidas. Se vocês tiverem durante o processo algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento, podem levantar a mão, podem falar também aqui via chat ou via question and answers. A gente vai parando a apresentação, vai conversando com o Antônio e vai fazendo respondendo aí de acordo com a demanda, tá bom? Então, novamente, seja bem-vindo, bom dia a todos, ótimo evento, e vamos lá, vamos começar. Falando um pouquinho aqui da Acre, né, pessoal? A empresa é uma empresa que já existe desde 2004, né? Nós somos especialistas nas soluções que a gente entrega, desde a parte de monitoramento até a parte de cybersecurity. Hoje nós temos como principais players de atuação a SolarWinds, no mercado de cybersecurity especificamente muito focados também em Kaspersky e também nas soluções aí de DLP, a parte de e-mail, para o pessoal da Proofpoint. Falando um pouquinho sobre os números da empresa, nós temos aí já uma atuação de mais de 20 anos no mercado. Falando em termos de implementações, são mais de 1.000 projetos realizados, quando a gente fala de implementações dentro de ambientes de clientes. Atualmente são 280 clientes espalhados não só em território nacional, mas também ao redor do mundo. Falando um pouco em relação ao redor do mundo, a gente comenta porque temos a presença do escritório principal no Brasil, aqui na cidade de Barueri, e também uma unidade lá em Portugal para atender os países que falam a língua portuguesa, além de Portugal, descendo ali para o território africano também, como Moçambique, Angola e outros países que falam também português, tá? Mais de 180 processos, quando a gente fala disso, a gente está falando em relação a integrações, em relação à parte de treinamento e assessment, que são serviços que a gente executa aí no dia a dia. Bem-vindo, Roger. O Roger acabou de entrar também da Kaspersky, que está chegando agora aí para a gente ir falando também. Falando dos serviços profissionais da Atom, tá, pessoal, a gente começa sempre com essa proposta, ou seja, a gente inicia sempre na questão do assessment. A nossa intenção com isso é entender de fato o ambiente de vocês, né, para que a gente possa oferecer soluções que façam sentido para o negócio e para a realidade de cada empresa. Então, desde o segmento de monitoramento até o segmento também de cybersecurity. Nem sempre uma empresa necessita de uma solução não muito específica à necessidade do negócio. A gente tem um assessment que é justamente para a gente poder entender a necessidade e poder estar colocando aí a melhor ferramenta sempre em cada cenário, tá? Passando pelo serviço de implementação, isso é escopo de serviço fechado, então a equipe é altamente capacitada e preparada da parte profissional nossa, né, da parte de serviços profissionais, para poder fazer a implementação de qualquer uma das tecnologias e soluções que a gente oferece. Temos um nível aqui de suporte, tá, pessoal? A gestão hoje dividida inicia em bronze, o nosso tipo de contrato vai bronze, depois ele entra para prata, ouro e diamante. O que difere em cada tipo de nível de contrato de suporte atualmente são os SLAs de atendimento, a velocidade de resposta e também a criticidade de cada ambiente, né? O nível bronze, ele é um suporte também sim, 8x5, e o nível 24x7 está no nível diamante, que é o nosso último nível de suporte que pode ser contratado. O Aken Academy, pessoal, é uma evolução do nosso treinamento. Anteriormente, a gente fazia o treinamento, né? Não que a gente não faça, mas a gente continua executando treinamentos em loco ou remotamente. Mas hoje nós temos uma solução proprietária que nós desenvolvemos em casa, onde a gente subiu uma série de cursos gravados dentro dessa plataforma, que é online, e é um EAD da Aken, ou seja,
o cliente pode adquirir o curso e fazer o estudo dele dentro da nossa ferramenta de ensino à distância, tá? Através do Acme Academy. O Observability Journey e o Acme Watch são plataformas mais voltadas à área de observabilidade, monitoramento de infraestrutura de TI. Tá? O Acme Watch ele engloba não só a questão de monitoramento como serviço, mas ele também engloba a parte de segurança dentro desse pacote. Né? A gente hoje oferece uma forma de implementação da ferramenta de cybersecurity através também dos nossos serviços profissionais, que aí entraria dentro do Action Watch para depois, tá? Falando um pouquinho aqui dos clientes, são mais de 280, como eu comentei, em diversos segmentos, desde telecomunicação, no ramo energético, na parte de alimentícia, parte farmacêutica, são alguns aí dos setores que a gente está atuando no mercado já há bastante tempo, tá? Pessoal, agora eu vou passar a palavra, né? Como eu prometi, a apresentação da Arquitetura Inicial é bastante curta, né? Só para a gente ganhar bastante tempo aqui na apresentação do Antônio, que é o grande foco hoje da nossa apresentação. Vou passar para o Antônio. Antônio, vai em frente, eu estou por aqui, qualquer coisa ou dúvida, a gente vai interrompendo e vai te questionando também. Obrigado novamente aí pela sua presença, obrigado a todos e bom evento a todo mundo. Obrigado, Antônio. Vamos lá. Valeu, muito obrigado, eu que agradeço. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a todos, tá, a presença. A gente sabe que eu sempre procuro falar isso, né, quando a gente começa a apresentação, quando a gente começa um evento online, né, tempo é muito crucial hoje em dia, né, e aí esse é um dos tópicos, né, que a gente vai comentar hoje, aliás, né. Então, obrigado pelo tempo de vocês, tempo hoje em dia é recurso, não é apenas, né, entrar numa live, não é apenas, né, absorver um conhecimento, é de fato, né, se dedicar àquela ação. Então, a gente agradece demais, tá, essa questão, e também a oportunidade junto com a AKI para poder trazer um pouco mais de conhecimento sobre EDR, XDR, né, falar um pouco mais sobre o que é Kaspersky e as suas nuances, tá, como que a gente trabalha, quais são as características e etc. Tá? Eu vou compartilhar a minha tela. Quando vocês estiverem vendo, por favor, vocês me avisem, só me dá um toque. Sim, sim. Já tá vendo? Maravilha. Bom, eu vou deixar aqui um pouco a minha câmera desligada, um pouco por conta da transmissão, tá? Para poder não perder nenhum detalhe aqui, tá bom? Falando especificamente, né, da Kaspersky, bom, só me apresentar primeiro, meu nome é Antônio Arcoverde, tá? Eu sou gerente de pré-vendas ali, né, como o nosso amigo comentou. Meu papel aqui é tentar simplificar, né, o que são ferramentas complexas, né, e um discurso um pouco mais simples, tá? Então, antes da gente começar a falar ali sobre o que é Kaspersky, produtos, etc., é importante a gente entender o que é de fato, né, a Kaspersky no mundo, né? Qual que é a posição da Kaspersky no mundo. O Kaspersky está em mais de 200 países e territórios, né? É uma operação global. A gente tem mais de 34 escritórios regionais, né, de representação, inclusive aqui em São Paulo, né, a gente chama o nosso escritório de Centro de Transparência, né? O que é o Centro de Transparência? É onde, né, qualquer pessoa, cliente, pode vir, né, para poder analisar o produto e entender como ele funciona, né? Ler o seu código-fonte, entender quais são as características, né, de operação do produto dentro do seu ambiente, né? Então, a gente consegue, né, abrir o código-fonte, né, do produto para que seja analisado, verifique, né, o que se faz, né, dentro do produto, quais são as informações, né, em que o produto trabalha. E no final, né, a gente compila aquele código, né, e demonstra que o mesmo produto gerado ali é o mesmo produto, né, que você tem na sua máquina, né, através do mecanismo de assinatura, tá? Quando a gente fala sobre a colaboração ativa, né, no setor de cibersegurança, a gente fala sobre a participação importante em diversas áreas, né? Áreas como a Freepol, Interpol, Pariscol, entre outros pontos, né? A parte de indústria, né? Colaborações diretas com o Mitriatec, né? Demonstração e criação, né, de novas descoberta, né, de novas vulnerabilidades, né? Então, na hora que a Kaspersky tem um time global, né, de identificação de ameaças, ela identifica uma nova ameaça, uma nova vulnerabilidade, ela publica essa informação, garante, né, que isso possa ser utilizado ali pela comunidade como um todo, né. Falando também sobre CERT, né, Computer Emergency Response Team, a Kaspersky é uma específica para indústria, né, então a gente é a primeira empresa privada, né, a se tornar uma CERT, justamente, né, para ambientes industriais. Então, a gente viu ali, né, no portfólio extenso ali da ACI, né, de clientes, quais são os tipos de clientes, né, a gente também atende clientes no setor industrial, seja no setor de energia, no setor de petroquímicas, entre outras ações, tá? Isso ao redor de todo o mundo. Falando um pouco mais também ainda sobre clientes, né, sobre a questão ali de demonstrar o código-fonte,
um dos tópicos principais, né, sobre a questão da demonstração do código-fonte que a gente pode demonstrar é a participação, né, no Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro, de fato, né, ele veio, né, junto à Kaspersky, procurando uma solução, né, que fosse íntegra, que a gente tivesse, né, a capacidade de ter a soberania de dados, né, que nada fosse vazado, né, que nenhuma informação fosse extraviada, né, quanto àquela questão, né, ou que fosse levada, né, de forma externa. E a Kaspersky, de fato, né, ela não só consegue, né, trazer essa questão de transparência, né, permitir que seja analisado todo o código e essa questão de soberania, como também, né, a Kaspersky é uma das principais fabricantes de segurança da informação do mundo, né? Durante vários anos consecutivos, a Kaspersky foi identificada, né, como 100% de proteção a ransomware, né? Comparações, né, com outras ferramentas, SLabs, né, entre várias outras, tá? Então, de fato, a Kaspersky ali, ela está sempre como líder no quesito de identificação, né, de informações, capacidade, né, de análise de ameaças, a capacidade, né, de reduzir falsos positivos e também descobrir novas ameaças, né? Ter um produto robusto que de fato consegue fazer a proteção durante o ambiente. Só contando um pouquinho da minha experiência anterior, antes de ser pré-vendas, eu trabalhava com um time de serviços profissionais. Então, eu posso dizer que eu vi de fato ali várias vezes, né, a gente começar a implementar Kaspersky em um ambiente em que tem outro fabricante, não vou citar nomes de fabricantes para não ser antiético, né, mas de fato ali a gente começar a instalar, fazer o rollout ali da solução de segurança e a gente começar a identificar diversas ameaças em que outros fabricantes não identificavam. E como que isso acontece, né? O porquê que isso acontece? A Kaspersky, né, ela tem um grupo de pesquisa de ameaças global. Então, eu tenho pessoas no Brasil, eu tenho pessoas em toda a América, eu tenho pessoas na Europa, na África, na Ásia, no Oriente Médio, entre vários outros locais. Então, a gente consegue não só identificar ameaças que são de fato do cenário brasileiro, né, ameaças que estão relacionadas com o nosso cenário brasileiro. Tópicos exemplares, né, Pix, boleto, entre outras características, né? Tenta explicar hoje em dia o que é um Pix para alguém que é estrangeiro, ou o que é um boleto, ou o que é um carnê, por exemplo, né? Ou qualquer outro tipo de questão financeira que seja brasileira, por exemplo, né? Ou até mesmo, né, questões do Brasil mesmo, né? Como que as pessoas se tratam, em qual momento, né, do ano a gente tem uma maior atividade de malware, uma maior atividade de phishing. Isso é um ponto, né, diferencial que a Kaspersky tem, que ela não só identifica ameaças que são desse cenário, né, que são dessa esfera específica, mas também fornece a proteção, né? A gente tem exemplo aí de diversas ameaças que foram identificadas em cenário brasileiro e foram republicadas, né? Falando ainda sobre um pouco mais de transparência, né, a gente também tem auditorias de ISO 27001, SOC 2, né, tem programas também de bug bounty, né. Em 2024, a gente teve aí 95 testes, 91 de 95 testes de review, né, 91 aí em primeiro lugar, né, 97% aí no top 3, tá? Então, de fato, a Kaspersky, ela é reconhecida, né, como a empresa que tem mais capacidade, né, de detecção de ameaças do mercado, né? E aí, agora a gente vai começar a falar um pouco aí sobre o produto, né? Quais são os produtos que eu quero focar hoje aqui. A gente vai falar um pouco sobre Next EDR Optimum e a gente vai falar um pouco sobre Next XDR Optimum, né? Então, qual que é a diferença de uma ferramenta de EDR para uma ferramenta de XDR, tá? Falando especificamente, né, de uma ferramenta de EDR, ela é direcionada à detecção, análise e resposta, né? Então, antes de falar de produto, é importante que a gente fale sobre normativas de cibersegurança, né? Produto, claro, né? A gente tem o nosso diferencial e etc. Mas não adianta, né, ter o melhor produto se você não tem o processo e as pessoas para poder corroborar esse processo, né? Fazer ali a entrega, né, desse processo de detecção e resposta. Então, de fato, a ferramenta de DR, ela serve literalmente para que a gente consiga ter detecção de comportamento, análise de causa raiz, descoberta de evidências, né? A gente já conseguir ter uma resposta mais automatizada, né? Automatizar as funcionalidades de bloqueio de ameaças dentro de um ambiente, né? Não somente, né, análise de comportamento, análise referente à questão, né, de arquivos, entre outras características, né, análise de web, OSP e outras características, né? Mas falando de também funcionalidades de endpoint, a capacidade, né, de fazer o hardening, né, da solução. Muita gente, né, busca no mercado ferramentas de XDR e de DR, esperando que só a ferramenta já seja o suficiente para
transcrever, né, tudo que é um processo de cibersegurança. Na verdade, não, né? A configuração dela é muito importante, né? Quando a gente fala sobre controles de endpoint, a Kaspersky possui a capacidade de você definir quais são os endereços URLs que o seu usuário pode ou não pode acessar, quais são, né, as características, né, de aplicativos que ele pode ou não iniciar na máquina, né? E toda essa questão de hardening, né? Definir quais são as políticas de utilização e as políticas de segurança. Né? E aí a Kaspersky vem forte nessa característica. Né? A gente também tem a capacidade, né, de análise de vulnerabilidade, gestão de patches, né? Então eu consigo identificar que está faltando um KB ou saiu, né, uma notícia, né, referente a uma vulnerabilidade X, né, que foi identificada no mercado, e eu preciso fazer a instalação de um KB para ontem, né, nas minhas máquinas. Né? Você também consegue fazer isso com o Kaspersky Next EDR óptico. Né? E aí, quando a gente fala sobre algumas características específicas, né, a resposta automatizada, a resposta guiada, ela determina, né, e consegue identificar toda a cadeia de incidente. Né? A gente chama isso de kill chain. Né? Quais são ali os arquivos que foram utilizados, né, por uma determinada ferramenta, né? E aí eu vou demonstrar justamente, né, um cenário desse para vocês, né? Como que uma ferramenta, né, nativa do sistema operacional iniciou um outro processo e esse processo trouxe uma característica maliciosa para dentro do ambiente, né? Então a gente consegue, né, ter um depara de quais foram, né, as características dessa ameaça. Né? Não somente identificar quais foram as características dela, mas identificar o que ela fez, né? As alterações de chave de registro, caso ocorra, né? A criação de novos arquivos, quem ele tentou se comunicar na rede, né? Quais foram a operação, né, dessa ameaça, né? Qual é o dossiê dessa ameaça, tá? E aí, de fato, né, alguns desafios específicos, né, que o Next PDR Optimum ajuda, né, no sentido de proteção de dados, ransomware, APT e complexidade, né? Quando a gente fala sobre proteção de dados, a gente fala sobre estar pronto a regulamentações específicas, né, como LGPD, GDPR, CCPA, entre outras, né, outros pontos específicos, né, que são relacionados à característica de proteção de dados. A questão também, né, de reputação, como que a gente é posicionado dentro do mercado, a identificação, né, de arquivos de phishing, né, a gente também, dentro da ferramenta, tem a capacidade, né, de você integrar com o seu Office 365 para poder não só identificar potenciais phishings que os seus usuários recebam, mas também fazer uma leitura completa, né, do seu Microsoft Office 365. Então, analisar o seu SharePoint, analisar o OneDrive, analisar o Teams, né, se os arquivos, né, que foram transmitidos ali, né, se eles são maliciosos ou ainda, né, se eles têm características de dados sensíveis. Né? Então, se é identificado um dado sensível ali dentro de algum determinado arquivo, de alguma ferramenta, né, que está rolando ali, ele consegue identificar isso e trazer essa informação também. Né? Falando sobre ransomware, especificamente, né, que é um dos tópicos principais de mercado hoje em dia, né, é o maior medo aí das empresas, né, sobre a questão de extorsão, dupla extorsão e ataques, né, de criptografia, né. Quando a gente fala sobre a Kaspersky, né, ela não só é uma solução de proteção 100% a ransomware, como ela também consegue fazer rollback de ações, né, caso ocorra. Então, se uma ferramenta de ransomware tentou alterar arquivos, né, a partir do momento em que ela começa a tomar o seu processo de execução, o Kaspersky já identifica e fala, opa, tem um comportamento malicioso aqui acontecendo. Ele faz o rollback de todas as ações realizadas por essa ferramenta, né, e consegue ali restaurar o arquivo para o estado original. Ah, mas eu já ouvi falar que outros fabricantes fazem isso, a gente já faz isso há um bom tempo, né? Eu posso dizer que eu estou na Kaspersky há mais ou menos 7 anos. Antes de eu entrar na Kaspersky, essas funções já ocorriam, né? A capacidade, né, de rollback, né, de informações, né, de restaurar o arquivo para o estado original. Isso, de fato, né, quando a gente fala sobre clientes, eu já vi cenários, né, durante processos de implementação, onde a gente tinha implementado em quase 40% a 50% do parque, e do outro lado, né, tinha quase 40% a 50% também de outras ferramentas, né, implementadas, e o cliente, né, por conta de credenciais vazadas e outras características, né, ele sofreu uma invasão, né, uma tentativa de execução de ransom. A gente vê, né, o Kaspersky, né, fazendo bloqueio, né, e outras ferramentas de fato não conseguindo segurar o ataque. Então isso é muito comum, né? Fora a questão de estabilidade da ferramenta, né, a capacidade ali da ferramenta de ser não intrusiva dentro da máquina, né, garantir performance, garantir operação, né, entre outras ações. Tá? Falando sobre APTs, né, a gente fala sobre danos elevados, né, já são um tipo de ataque que ele é direcionado,
né? Quando a gente fala de Advanced Persistent Threat, a gente está falando de uma ameaça em que ela olha e ela determina um alvo específico. Então, por exemplo, né, o meu alvo é a empresa XPTO, né? Que é uma empresa grande, uma empresa de energia, é uma empresa ali com mais de 20 mil funcionários, é uma empresa que pode ser vital, né, para a alimentação, né, de energia de um estado, de uma cidade, por exemplo. Aí eu começo a olhar isso, né, na perspectiva de APT. Quais são, né, as cadeias do suprimento, né? Quem fornece algum tipo de serviço para aquela organização? Quais são os dados, né, que essa organização tem disponíveis na internet? Quais são as características, né, de sistemas operacionais que eu tenho dentro do ambiente, seja por uma vaga no LinkedIn, né? E aí isso é um processo, né, que a gente chama de reconhecimento. Grupos de APT, eles focam especificamente, né, em empresas de nicho, né? Então, ele vai fazer todo um trabalho, né? A identificação ela tende a ser um pouco mais demorada também, né? E essas empresas, né, que sofrem ataques, né, de grupos de APT, de fato, o cara olhou, né, e persistiu, né, para que ele conseguisse acessar, né, aquele ambiente, fazer aquele ataque ali durante um determinado período de tempo, né? Então, de fato, a Kaspersky não só identifica grupos de APTs, mas também mapeia quais são as suas técnicas, né, as táticas e procedimentos, né, listados no Mitratec, para poder conseguir fazer esse bloqueio, né? E falando de complexidade, né, a gente sabe que hoje em dia são sistemas variados, né? A gente tem os sistemas em hybrid cloud, a gente tem sistemas, né, em SaaS, em IaaS, PaaS, em ferramentas, né, dentro do ambiente. A gente sabe que de fato, né, é difícil centralizar, né? Antes fosse, né, seria maravilhoso, né, se a gente conseguisse sempre centralizar tudo em um único ponto de contato, né, e conseguir fazer uma leitura direta por ali. Mas de fato, né, quando a gente fala de ambientes, hoje em dia os ambientes sempre são complexos, né? A gente tem pelo menos um firewall, switch, máquinas de diferentes fabricantes, diferentes sistemas operacionais, diferentes vulnerabilidades, né? Restrições orçamentárias, a gente sabe que hoje em dia não é fácil, né? Uma questão que orçamentário do Brasil e outras características de imposto, mas enfim, né? Quando a gente fala sobre essa complexidade, a ideia da Kaspersky é que ela consiga não só fornecer uma ferramenta que consiga abranger todas essas áreas, mas também criar controles de segurança específicos, né, quando necessário para características, né, de ataque. Agora, falando um pouco, né, sobre o XDR óptimo, né, qual que é a diferença dele, né, para o o EDR óptimo, né? Quando a gente fala de XDR, a gente está falando já de uma solução de detecção e resposta estendida. Então, a gente está falando, né, sobre analisar, não só ter o análise de comportamento, né, tudo que vocês já viram ali eu falando dentro do EDR, mas também eu consegui agregar alertas. Eu consegui ter uma análise um pouco mais direcionada sobre qual que é um determinado usuário que está tomando uma ação dentro do meu ambiente, quais são os dispositivos que têm uma mesma ameaça, quais são, né, máquinas que eu detenho o mesmo tipo de ameaça, o mesmo tipo de arquivo, e a partir dali conseguir fazer uma identificação de movimentação lateral, por exemplo. Né? Agora, quando a gente já fala ali sobre alcance de resposta, aí já vai para outro cenário. Né? Quando a gente fala de Next XDR Optimo, a gente tem todas essas características, né, que a gente já comentou dentro do EDR Optimo, como também algumas outras integrações. Por exemplo, né, a gente fala sobre recursos de detecção e resposta estendida em agregação de alertas. Eu consegui identificar quais são, né, as máquinas que eu tenho dentro do meu ambiente, ameaças que foram realizadas através de uma mesma conta, né? E se eu identificar uma ameaça através de uma mesma conta, eu já consegui fazer uma resposta dentro do Active Director para poder desabilitar aquela conta e fazer com que aquela conta não possa mais realizar login em outras máquinas. Então, veja, né, a perspectiva de proteção, né, a perspectiva de resposta a incidente, ela muda um pouco, né? A gente já olha no sentido de tentar entender, né, o que a ameaça realizou dentro de uma sandbox, por exemplo. Eu consegui, né, ter as táticas, as TTPs, né, que aquela ameaça tentou realizar, né? Fora isso, eu também fazer uma integração, né, com uma ferramenta de Awareness Security, né? Eu consegui entregar, né, uma ferramenta ali de treinamento para o meu colaborador. A partir do momento em que ele clica no phishing, em que eu analisei o artefato dele, eu vi que é um arquivo malicioso proveniente de um e-mail que ele recebeu, né? Ele abriu ali um Excel, uma macro, por exemplo, ou ele clicou, né? O processo ali do Google Chrome para fazer o download, né, de um arquivo malicioso, ou ele caiu num site, né, que é relacionado a phishing, né? E aí você já consegue integrar ele dentro de um grupo de treinamento, né, específico, e aí ele conseguir, né, absorver aquele conhecimento para que essas ações não ocorram novamente, tá?
Então, quando a gente fala, né, das principais diferenças entre o EDR óptimo e o XDR óptimo, essa aqui, as quatro principais são, né, a gente chama de cereja do bolo, né, que é onde a gente já consegue fazer ali uma agregação mais específica, conseguir fazer uma análise, né, mais direcionada, né, fazer ali uma ação mais determinada, tá? E aí, né, falando um pouco ali de agregação de alertas, né, uma amostra, ela pode afetar 100 hosts, isso geraria 100 alertas, né? Até você entender esses 100 alertas, né, um por um, o que aconteceu, quando aconteceu, se foi a mesma conta, né, é um processo um pouco mais manual, né? Para que isso não ocorra, né, a gente já consegue determinar, né, em regras, entender ali quais são as características, né, em cima daqueles incidentes, né, e fazer ali uma resposta a incidente mais direcionada, né, uma resposta a incidente mais determinada ali a identificar quais foram as ações que ocorreram dentro de um ambiente, tá bom? Eu vou demonstrar um pouco aqui a carinha da plataforma, tá? Se alguém tiver alguma dúvida até o presente momento, por favor, tá? É só jogar aqui no chat aqui que eu vou dar uma olhada, tá bom? Só abrir aqui meus laboratórios e já compartilhar a tela com vocês. Illustrator. Bom dia, pessoal. Enquanto tiverem dúvidas aí, vamos aproveitar aqui um momento, né? Para poder ir encaminhando via chat ou via question and answers para a gente ir respondendo aqui junto com o Antônio, tá bom? Vamos lá. Show. Maravilha, obrigado, viu? Bom, aqui, DR. Share. Quando vocês estiverem vendo minha tela, só me dá um toque aqui, por favor. Sim, confirmo, estamos vendo. Show, maravilha. Eu vou mostrar aqui um pouco, né, a operação da ferramenta. Lembrando que essa ferramenta ela opera não só em cenário on-premise, como também cenário on-cloud, tá? As mesmas cenário SaaS, né, como a gente chama. Então, aqui eu tenho uma console, né, instalada on-premise, né, mas eu também tenho uma console aqui aberta, né, na internet, né, para que eu possa demonstrar para vocês ali a operação de ambas, tá? A capacidade ali da gente conseguir fazer as duas operações, tanto via SaaS quanto via instalação on-premise, tá? Bom, falando sobre alertas especificamente, eu já estourei alguns alertas, né, nessa máquina aqui, né? Essa máquina é uma máquina Windows, tá? Ela está acessando aqui o meu servidor de administração e eu tenho aqui, né, nessa máquina aqui já ameaças, né, para poder rodar, tá? Eu vou rodar aqui só para que vocês vejam, né, a detecção, mas eu já tenho alguns alertas ali ocorrendo, tá? Deixa eu demonstrar aqui, ó, dentro do produto. Isso aqui é localmente, tá? Dentro da máquina cliente, como que a cara do produto, né, ela se demonstra, né, quais são as características, né, do produto e como que ele demonstra, né, a identificação, né, de alertas e ameaças, tá? Aqui dentro tem uma aba de relatórios, tá? E na aba de relatórios eu consigo ver, né, em cima de cada módulo de proteção, né, quais foram as operações, né, que esses módulos detectaram. Então, aqui, por exemplo, né, quando a gente fala sobre detecção, prevenção de exploit, né, eu consigo, né, ter a identificação dessas ameaças, tá? Essa aqui foi uma que eu rodei agora, tá? Olha lá, 7:32, no horário da máquina 7:33, ele já fez, né, a identificação ali da ameaça, né, e fez o bloqueio dela, tá? Agora falando aqui sobre como que isso aparece na nossa console de gerenciamento, a gente vem aqui na parte de alertas, né? E aí na parte de alertas eu consigo, né, identificar quais foram as ações, né? Nesse ambiente eu tenho dois dispositivos. Eu tenho esse Dev 1, né? E eu tenho esse Manage Dev 2, tá? Ambos tiveram operações realizadas por uma conta que a gente chama de Alice, né? Uma conta que está dentro do meu Active Directory, né? Uma conta de domínio. Deixa eu demonstrar aqui para vocês. Essa conta aqui é uma conta de AD, né? Então a conta Alice ali, ela tem a capacidade, né, de fazer login, né, em diferentes máquinas, né? E também executou ali diferentes ameaças, né, em cima dessas máquinas, tá? Eu consigo, né, a partir do momento em que eu identifiquei essa ameaça, trazer ali quais foram as ações que essa ameaça realizou, né? Essa aqui é a que eu acabei de executar, né, em cima da Alice ali. Então, veja, né, em cima de uma ferramenta, né, do Explorer,
especificamente, né? Ele vai demonstrar tudo que foi feito, né? User init, logon, etc, né? E aí eu consigo identificar ali quais são as operações em cima desse arquivo, né? Esse arquivo aqui, swtest, que é o arquivo que eu iniciei, ele de fato, né, é o vetor da ameaça. É ele, né, que trouxe, né, esse arquivo malicioso, que trouxe a operação maliciosa. Aqui dentro eu já consigo tomar ações, né, de resposta em cima desse arquivo, que é, por exemplo, criar a prevenção de execução em todas as máquinas, eu fazer com que esse arquivo, né, swtest.exe, ele não possa mais ser executado em nenhum dispositivo. A partir do momento, né, que eu crio essa regra de prevenção, né, ela cria uma forma de que nenhuma outra máquina, mesmo que receba esse arquivo, né, possa executá-lo, né. Eu posso já mover também esse arquivo para quarentena, né? Fazer a coleta desse arquivo aqui para uma quarentena específica, né? Dentro aqui do meu servidor de administração, tá? E aí eu tenho características gerais, né? De qual é a operação do arquivo, né? Quem foi o usuário que realizou aquela operação, né? Qual foi, se foi um usuário, né? Que ele é um usuário privilegiado ou não, né? Aqui eu já consigo também ter acesso ao OpenShift, né? Como a gente chama. OpenShift, né? Open Threat Intelligence Portal. Isso aqui é disponível dentro do NextGDR Optimal, né? Ele vai analisar ali aquela hash para verificar se ele já conhece, né, aquele dispositivo, né? Vai fazer um lookup em cima daquela informação para checar, né, se aquilo dali é ou não malicioso. E aí ele traz aquele como característica de malware, né? Demonstra ali, né, quais foram, né, as identificações desse malware ali em outras máquinas, né, em outros cenários ao redor do mundo, tá? Então, esse aqui, tá, é as informações disponíveis dentro do NextGDR Option. Tá? Alguns outros mecanismos, né, de resposta que a gente tem dentro do NextGDR Option. Então, por exemplo, eu já consigo bloquear essa máquina, né? Eu consigo fazer o isolamento automático desse dispositivo, né? Então, se eu vi ali, né, que essa ameaça ela tomou ali alguma característica, né, de operação ali de tentativa de conexão com outros endereços de rede, né? Aqui eu clico aqui, eu consigo ver quais são os endereços IP, né, que essa ameaça tentou se comunicar. Né? Eu já consigo, por exemplo, isolar esse dispositivo da rede. Eu venho aqui no dispositivo, né, e já dou um isolamento nessa máquina, faço com que ela não se comunique mais com nenhuma outra máquina, tá? Eu não vou isolar ela aqui agora porque eu tô com ela aqui executando, ela vai cair aqui, eu vou ter que acessar pela outra, tá? Mas basicamente, né, é só vir aqui e isolar esse dispositivo, né? Ele vai demonstrar também, né, quais foram as características da ameaça, né, se ela foi bloqueada, quais foram os processos, né, que rodaram em cima dela, tá? Quais foram os parâmetros que essa ameaça tentou executar, né, linhas de comando, entre outras operações, ele traz toda a parte de startup aqui, né? E aí, falando especificamente, né, sobre arquivos de resposta, né, eu já consigo mover determinados arquivos, né? Esse arquivo LKSVVM, ele que foi o arquivo malicioso, né? A gente teve o vetor da ameaça, o swtest, e esse arquivo aqui, que é o arquivo de fato, né, malicioso. Então, já consigo, né, prevenir também a execução, né, desse arquivo, né, que tomou ação maliciosa e já movê-lo também para a quarentena, né, fazer com que esse arquivo não fazer com que esse arquivo fique dentro de um repositório onde eu consigo, né, fazer uma análise mais específica em cima dele, né. E aí, né, agora falando agora sobre ações automatizadas que eu consigo realizar dentro do ambiente com o NextGDR Optimal, né, por exemplo, eu já consigo identificar ali, né, quais foram os arquivos que ele fez criações, né, quais foram os arquivos que ele realizou, né, um processo de drop na máquina, né, a gente chama de drop, né, arquivos que ele baixa dentro do dispositivo, né, e também quais foram as chaves de registro que ele fez algum tipo de alteração. Vou dar um exemplo aqui, tá? Demonstrar aqui uma chave de registro específica, né? Quando a gente fala sobre chaves de registro, né, que tem características, né, de auto-run, essa aqui não tem, né? Mas tem outras aqui que tem. Ele está basicamente, né, fazendo com que a máquina, toda vez que ela ligar, né, ela execute aquela ameaça ali e aquela ameaça fique sempre ali em execução dentro da máquina, né? Então, toda vez que o usuário liga ali o dispositivo, aquela ameaça, né, vai tentar realizar ali um processo ali de operação, tá? Então, por exemplo, ó, ele demonstra aqui outras chaves de registro, né? Você consegue ali fazer alteração, né? O bloqueio delas. Então, o que eu faço? Né? Eu marco ali, né, quais são as chaves de registro que eu quero fazer a identificação dentro do meu ambiente. Eu posso selecionar mais de uma, tá? Então, fica à vontade aqui. Essa aqui, ó, por exemplo, é uma chave que já é um auto-run point, né? Então, toda vez que a máquina ligasse, ele ia tentar executar esse arquivo aqui, né, em processo de persistência. Né? Então, realizar um procedimento de persistência dentro do dispositivo. Então, basicamente, né, aqui eu já consigo criar uma tarefa que a gente chama de tarefa de IOC, né? O que é um IOC? É um indicador de comprometimento. Né?
O indicador de comprometimento, ele demonstra o seguinte, né? Se a máquina que eu tenho dentro do meu ambiente, ou se as máquinas que eu tenho dentro do meu ambiente tiverem algum desses módulos, né? Eu consigo automaticamente já tomar operações aqui, né? De isolar esses dispositivos, mover para quarentena, deletar esse objeto da máquina, né? Então, por exemplo, imagina que a ameaça está inoculada lá. Ela só foi enviada, mas não foi iniciada, né, dentro do sistema operacional. Eu já consigo criar uma tarefa, né, para poder fazer a identificação e checar em todas as máquinas, né, se eu tenho esse tipo, né, de ameaça ou não, né. E aí, caso eu tiver, eu já consegui fazer o isolate dessas máquinas, né, já consegui fazer um processo de resposta automatizado, né. Agora Paulo, falando, vou te pode falar, pedir um segundinho. A gente claro, tem duas perguntinhas aqui que a Marina levantou a mão aqui só para fazer uma pergunta para você. Se você puder só claro, responder já. Vamos lá. deixa eu ver Vai lá, aqui. Nina. Oi, Antônio, vamos lá. Oi, A Samantha está perguntando a seguinte questão: considerando a evolução das ameaças e a crescente complexidade dos ambientes híbridos, como é que você enxerga o papel do XDR em substituir ou complementar o EDR nas estratégias de segurança? E em que momento essa transição deixa de ser opcional para se tornar uma necessidade crítica para as empresas? perfeito, ótima pergunta. Quando a gente fala sobre essa questão, né, de expansão de ameaças, né, expansão de, a gente chama de zona de contato, né, principalmente em clouds híbridas, e a gente tem APIs, tokens, a gente tem acessos, a gente tem, né, ferramentas de PaaS, SaaS, entre outras características, né. A ferramenta de a diferença principal de um EDR, Endpoint Detection Response, para um Extended Detection Response é a visibilidade. O quanto que eu consigo identificar de ameaças dentro do meu ambiente e da onde elas vêm, né? Da onde que essas ameaças estão se originando. Aqui, por exemplo, aí eu já começo a entrar aqui já uma explicação um pouco mais prática sobre o que é o XDR óptimo, né? Passa a se tornar obrigatório, por exemplo, né, um procedimento de resposta a incidente com mais critério, com mais processos, né, com uma análise um pouco mais refinada, quando eu deixo de olhar alertas para fazer um processo que a gente chama de threat hunt, né? Eu consegui procurar ameaças. Hoje em dia, em grandes organizações, né, e até mesmo, né, quando a gente fala também de SMB, a gente já parte, quando a gente vai falar de threat hunt, a gente parte do princípio de que nós já estamos sob ataque, né? Então, não parte do princípio de que, as minhas máquinas têm uma ferramenta instalada, eu tenho um produto ali instalado, eu tenho Firewall, eu tenho CASB, eu tenho DLP, eu tenho X coisas, né? Na verdade, não, a gente já parte do princípio que estamos sendo explorados nesse exato momento. Então a gente já começa a procurar e fazer a agregação, né? Uma coisa que a gente chama de agregação de alertas. Né? Aí já entra um papel também de um CIEM, já entra um papel, né, de uma ferramenta de XDR, né? Eu deixo ali de analisar apenas eventos que eu tenho, né, de detecção e resposta dentro de uma máquina cliente para começar a estender isso. Um exemplo disso aqui é quando eu faço ali a identificação, né, por contas. Então aqui, ó, por exemplo, eu consigo identificar que essa conta da Alice, essa demo Alice, realizou diversas operações em diferentes dispositivos, né? Veja, Manage Device 1, Manage Device 2, né, ela realizou diversas, né, características ali em diferentes máquinas do meu parque, né? Então, com certeza, essa conta, ela tem alguma característica que ou ela foi vazada, essa credencial, ou ela teve algum processo malicioso, né, envolvido dentro dela. Então a gente passa a mudar, né, passa-se a subir, né, a estratégia de segurança, né, a maturidade em cibersegurança quando os nossos problemas acabam crescendo também, né? Então, se eu tenho, né, mais zona de contato, se eu tenho mais credenciais dentro do meu ambiente, ou mais funcionários, eu preciso estabelecer um programa, né, de treinamento de cibersegurança para esses colaboradores. Eu não posso presumir, né, que eles já tenham conhecimento prévio ali em não publicar uma credencial na internet, não usar a mesma senha, não colocar a senha num post-it, né? Eu duvido aí que pelo menos nós aqui que estamos aqui falando de cibersegurança nunca tenha visto ali uma senha num post-it, né, colado ali no monitor, né? Esses são pontos, né, que de fato, né, pode não só causar vazamentos, né, mas também criar acessos, né, para outras funções. Imagina que essa máquina da Demo Alice, né, eu identifiquei ações, né, correlacionadas em diferentes dispositivos, mas imagina que essa conta também tem acesso via single sign-on dentro de uma AWS, dentro de uma ferramenta pública de container, por exemplo, dentro de um GitLab, né?
essa conta, só essa conta, por exemplo, né, já conseguiria tomar diversas operações, né, visto que essa conta também é administradora e a gente conseguiu identificar isso através da análise ali de EDR e XDR. Tá respondido sua pergunta? Tá claro? Tá ótimo aqui, Antônio. Vamos seguir e aí segue com a sua demonstração e a gente vai ter uma pausa para perguntas e respostas. Já está acumulando aqui, mas depois a gente Maravilha. responde tudo junto. Obrigada. Maravilha, que eu agradeço. Falando sobre ainda contas, né? Antes de bloquear a conta aqui, para que vocês possam ver que é uma funcionalidade, né? Eu consigo ter outras características, né? Vocês viram que eu coletei, né? Eu vou mostrar aqui as respostas de usuário, eu já vou fazer para que vocês vejam, tá? Mas antes de eu fazer, para não perder o acesso aqui, ó, o que eu consigo fazer? Resetar a senha desse usuário, né? Esse usuário que realizou diferentes ameaças, né? Bloquear essa conta, colocar ele dentro de um grupo de segurança ou deletar ele de um grupo de segurança, né? E também adicionar ele dentro de uma ferramenta que a gente chama de ASAP, né? O Kaspersky Awareness Security Platform, ele é uma ferramenta, né, voltada especificamente, né, já com integração aqui no XDR, para funções específicas, né? Então, se, por exemplo, né, na hora que eu faço ali uma identificação, né, de que aquele usuário caiu no phishing, alguma outra característica, eu consigo aqui, por exemplo, deixa eu só logar aqui, ó. Eu consigo já colocar esse usuário dentro de um grupo de treinamento, né, específico, né, voltado ali para que ele não só identifique, né, o que ele está fazendo de errado, mas que também, ó, por exemplo, consigo colocar ele aqui no grupo de high risk, né, e aqui dentro ele vai ter uma ferramenta já de treinamento para segurança de e-mail, senhas e contas, website, internet, social media, PC security, mobile device, né, LGPD, né, eu já consigo acionar, né, que esse usuário ele já caia, né, dentro de uma ferramenta ali de treinamento, né, para que ele consiga ver e entender, né, o que ele está fazendo de errado, né? Ele clicou em um grupo malicioso, né? Eu consigo adicionar ele dentro de um grupo específico aqui, por exemplo, aqui é o meu high risk ou outro grupo ali que eu crie de treinamento, né? E tudo o treinamento ele é totalmente configurável, tá? Eu consigo fazer com que ele tenha mais conhecimento em segurança de computadores e senhas, menos conhecimento em mobile, né? Dependendo ali se ele trabalha ou não com isso, tá? Falando ainda sobre respostas, né, de contas, eu consigo, né, ter o bloqueio da conta, né? Fazer o lock da conta, né? Desabilitar a conta aqui para que ela não caia ali em outras ações, tá? Falando sobre a ameaça, agora especificamente, eu já deixei aqui, né, no meu repositório de ameaças algumas outras ameaças aqui que eu executei aqui nessas máquinas, né? E aí a gente consegue ver uma coisa que é bem bacana aqui, que eu acho bem interessante aqui do da ferramenta, né? Eu consigo pegar uma ameaça X, né, uma ameaça específica aqui que eu tenha, e eu consigo enviar ela para que ela seja analisada por uma ferramenta de sandbox, né? Que é a ferramenta aqui do Threat Intelligence Portal, né? Eu já joguei uma ameaça aqui, tá? Para que vocês possam ver. Deixa eu só jogar aqui para cima. Beleza. Eu mandei essa análise, esse arquivo, né, para uma análise, né, esse TTYAG, né, em cima de uma máquina Windows, né, para que ele estourasse, né, dentro ali de uma sandbox e eu ver todas as ações que ele está realizando, né. Então, atividades suspeitas, arquivos extraídos, conexões de rede, né, tudo que ele está realizando ali dentro de um ambiente, né. E aí, aqui dentro, eu consigo ver não só as operações, né, desse arquivo, né, o que, que ele fez, mas também as atividades dentro do sistema operacional. Quais foram os arquivos, né, que ele entrou em contato, né, quais foram as operações que ele realizou, quais foram os arquivos, né, que ele extraiu em cima ali dessa ameaça, né, conexões de rede, entre outras características, tá? Aqui dentro, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó, results. Aqui é o execution map, né? Eu consigo também ver todas as operações, né, que esse arquivo realizou, né? Não somente as operações, mas as técnicas também do MitraTech, né? Quais foram as TTPs, né, que esse arquivo realizou ou não dentro do meu ambiente, né? Olha lá, adicionou um arquivo no autorun via a chave de registro, né? Basicamente, né, realizou uma operação ali de persistência em cima da máquina, né? Deixa eu trazer um pouco mais para baixo. Aqui ele mostra, né, todas as ações realizadas ali dentro da sandbox, né, quais são as atividades que são ou não suspeitas, né, e tudo isso de forma automatizada. Basta eu selecionar o arquivo e fazer um envio, né. Então, ainda falando um pouco mais da pergunta aqui da nossa colega que perguntou, quando que passa, né, a ser necessário? Quando eu preciso já analisar
já numa perspectiva mais avançada, né? Quais são as ameaças que eu tenho, como elas respondem dentro do meu ambiente, quais são as características, né, de processos que eu tenho dentro do meu ambiente, né? E matriz de operações, né? Aqui ele mostra até as telas, tá, de execução ali da ameaça, né? Se ela criou algum tipo de print, alguma coisa do gênero, né? Beleza? Deixa eu mostrar aqui agora o lock da conta para vocês, que vocês possam ver. Ó, essa conta aqui, Alice, tá? Ela tá aqui, ó, em account como liberada, tá? A conta não está desabilitada, beleza? Olha lá, a conta disable, né? Não está marcada. E aí, se eu vim aqui, né, dentro da minha ferramenta, basta eu localizar ali, né, qual que é o usuário, né, que eu estou vendo que está realizando o processo de movimentação lateral ou executando diversas ameaças dentro do meu ambiente e fazer ali uma resposta, por exemplo, de lock account. Então, aqui eu já faço ali a operação de bloqueio dessa conta, né? Então, pela ferramenta, né, aí olha a diferença, né, do EDR para o XDR. Essa funcionalidade de AD, ela é disponível dentro do XDR Optimum, né? Então, eu já consigo fazer integrações, eu consigo estender a resposta, né, para dentro de um Active Directory, né, para dentro ali de uma ferramenta, né, de ações em contas e outras operações, tá? Se eu vir aqui agora na conta, basicamente, né, a Alice ela vai estar com a conta, né, já bloqueada, né? Eu já não consigo ali tomar operações. Se eu tentar logar na conta, ela já está como conta desbloqueada, disable. Eu vou demonstrar aqui, ó. Eu vou dar um logout aqui nessa máquina e vou tentar fazer o login de novo, né? Então, lock, Alice. Coloquei a senha lá. Conta está desabilitada. Por favor, verifique, né, com o seu System Administrator. Agora eu posso voltar aqui, né, dentro aqui do meu ambiente e fazer o desbloqueio dessa conta, né? Fazer com que ela volte ali a conseguir operar dentro do ambiente, tá? Deixa eu só dar um. Pera aí. Acho que é o zoom aqui, peraí, só um minutinho. Aí, agora sim. Beleza. Aí eu já consigo logar novamente com a conta, por exemplo, né? Então, aqui são exemplos, né, de detecção e resposta, né, que são estendidos, que uma ferramenta de EDR, por exemplo, ela não te proporciona, né? Agora, já falando de uma ferramenta de XDR, ela já te proporciona essas e outras análises, né? Eu consegui já colocar o usuário dentro de um grupo de treinamento, consegui, né, fazer uma análise mais específica, né, em cima de uma ameaça, né? Entre outras fontes, tá? E aí, só mostrar para vocês também, a gente também tem console em cloud, tá? Então, essa console aqui é um serviço em SaaS, tá? Deixa eu só logar aqui de novo. Deu timeout. Ele é um serviço em SaaS, né, onde de fato, né, eu consigo fazer a mesma operação, né, que eu faço ali, né, em dispositivos, né, dentro do modelo on-premise, eu também consigo fazer aqui dentro de um modelo on-cloud, tá? SaaS. Aí depende, né, do seu mecanismo de operação, tá? Mesma coisa, mesma console, mesmas operações, análise de alerta, agregação de eventos, telemetria e outras operações, tá? Beleza? Pessoal, tá claro a demo? Tem alguma dúvida específica? Vou parar aqui o compartilhamento da minha tela, tá? Pá, vamos lá, que ótimo, Antônio. Temos aqui algumas questões. Vou passar para você, tá? Vamos lá. É o seguinte, a Débora perguntou o seguinte: na prática, qual o maior ganho que o cliente percebe para sair de um antivírus tradicional para o NextGDR? DR Option, né? Quando a gente fala de antivírus tradicional, né, no termo direto da palavra, antivírus tradicionais são aqueles que apenas analisam, né, arquivos baseados em hash e outras operações, né? Como você baixa, né, uma ferramenta, faz uma análise completa ali do dispositivo e checa, né, se eu tenho ali uma ameaça ou não, né, sobre demanda. Quando a gente fala de um EDR, a gente já está falando de uma ferramenta mais específica. Ela já é mais voltada, né, a automatizar operações dentro do ambiente. Então, veja, com o EDR, a partir de uma máquina, né, vamos colocar aqui numa linguagem de médico, né, igual um paciente zero. Né, eu consigo identificar aquele paciente através de sintomas específicos que ele tenha e já fazer uma pesquisa direta no meu ambiente, né, automatizar um processo de resposta dentro do meu ambiente.
Se eu não tiver, por exemplo, ali outras máquinas, né, que não tem aquela ameaça, ótimo. Mas normalmente, quando uma máquina já está, né, em um cenário de ameaça, com certeza, né, já há movimentações laterais para outras máquinas. Então, a principal ideia é sair de uma detecção pontual para eu conseguir, né, fazer ali uma detecção e resposta, né, em cima ali de um procedimento, né. A gente fala de vários tipos de procedimentos, né. A gente fala sobre resposta a incidente baseada no framework do NIST e outros frameworks de resposta a incidente, tá? Então, de fato, a ferramenta ela é bem maleável, né? Você consegue trabalhar com diversas metodologias, né, de resposta a incidente para automatizar os processos de detecção e resposta. Maravilha, Antônio. Acho que se tiver respondido, Débora, dá um alô aqui para gente. Antônio, se você puder ligar sua câmera, seria Agora, ótimo. agora. Obrigada. Desculpa, perdão, eu esqueci. Boa. Vamos lá. A Sem gente problema. esquece. Tem uma pergunta aqui da Samantha também, que olha, como você vê a estratégia de DLP e XDR dentro de uma arquitetura moderna de segurança? Principalmente em ambientes onde o maior risco está tanto no vazamento de dados quanto em ataques sofisticados. Show. Falando de DLP e XDR, DLP, né, Data Loss Prevention, a principal ideia dela, né, é fazer com que um arquivo, né, ou alguma informação não saia do ambiente, né, que eu não a perca. Imagina que no meu DLP, né, vocês falaram aí, vocês falaram de proof point, certo, velho? Correto? Exato, foi isso Show. mesmo. Falando de ferramenta, tá? Em processo de cibersegurança. Proofpoint ela tem a capacidade também, né, de fazer a identificação ali de arquivos que tem uma característica de nome, né, entre outros pontos. Eu não vou entrar muito profundamente porque não é minha seara, né? Mas falando especificamente, né, de DLP e XDR, imagina que você tá vendo ali que um usuário X, né, ele tá tentando forçar, né, a extração de arquivos dentro do ambiente, tentando jogar dentro de uma nuvem, tentando jogar dentro de um modelo local, né, como um pendrive, alguma outra ação. O XDR, ele não tem só a capacidade de identificar esses incidentes, né? Aí você correlaciona, né? O usuário tal, dentro do XDR eu já consigo responder aquele usuário, fazer com que aquele usuário seja bloqueado. Eu consigo já, por exemplo, isolar a máquina, né, da onde as conexões daquele usuário estão vindo. Eu consigo delimitar com o XDR da Kaspersky, por exemplo, né, quais são os endereços web que ele pode ou não pode acessar, por exemplo, né? E aí o XDR ele vem ali para que você consiga hardenizar o ambiente e identificar, né, ações específicas, né, caso, né, esse usuário esteja tomando ali um risco, né, de vazamento de dados e ataques sofisticados. Então, se a gente for correlacionar, né, ter um DLP para trazer a capacidade, né, de identificação de dados sensíveis, né, a gente também faz a identificação de dados sensíveis, mas a gente não faz o P, né? Vamos se dizer, que é prevenir que esse arquivo não saia ali. E aí a gente entra ali no universo Proofpoint, né? Como a gente estava comentando. Mas se você correlacionar Proofpoint mais XDR, o Proofpoint, por exemplo, não vai bloquear o usuário da máquina, né? Ele não vai trazer a cadeia de ação de incidente, entre outras ações, para que você consiga analisar e ver o que aconteceu, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Samantha, dá um toque para ver se está respondido. Eu acho que está Por tudo favor, tá? certo. Temos aqui uma pergunta da Luana. A Luana Diga. falando, Antônio, aproveitando as perguntas, essas ações automáticas podem ser ajustadas por nível de risco ou criticidade do ativo? Sim, com certeza. Essas ações você consegue até mesmo, né, colocar dentro do XDR, né, tem uma ferramenta ali onde a gente habilita uma coisa que a gente chama de vários outbreak, né? A partir do momento em que a máquina tem mais de 3 ou 4, né, identificações de malware, ela já é colocada, né, dentro ali de um grupo especial e aí você já começa ali a tomar operações dela como apagar a chave de registro, né, habilitar uma desinfecção avançada, fazer a identificação de quais são essas máquinas, né, que têm uma atividade não convencional, tá? Então é possível sim, tá bom? Perfeito. A Ana está com uma pergunta aqui, olha, na No prática, o que momento, mais atrasa a resposta hoje? Volume, contexto ou orquestração? eu diria que contexto, tá? Porque volume, de fato, hoje em dia a gente tem muito volume. Como a ferramenta, a gente tem outras ferramentas de XDR também, né? O XDR Expert. Dependendo da volumetria do ambiente, eu consigo ter gigas e gigas de log durante todos os dias, né? Eu consigo ter regras de correlação, tal, etc. Mas se eu não conseguir entender qual é o contexto da ameaça, qual que é
o objetivo dessa ameaça, se eu estou vendo que essa conta ela está tentando se movimentar lateralmente entre servidores, eu estou vendo que essa máquina ela está tentando, né, realizar uma conexão indireta com uma máquina de comando e controle na internet, ou ainda, né, vou dar um exemplo mais específico, né? Por que contexto? Né? Vamos falar de uma técnica de ataque que a gente chama de é, Leave Off the Land, né? LOTL. Essa técnica, ela utiliza ferramentas nativas do sistema operacional para tentar tomar ali o controle do dispositivo, como PowerShell, ProcDump e outras ferramentas ali dos SIS internos, né? Existe um processo dentro do Windows que a gente chama ele de LSAS, LSASS, né? Esse processo ele guarda todas as credenciais que a gente digita, o usuário e senha, e faz, né, o hashing, né, dessa credencial, né? Faz ela tornar ali uma credencial, uma hash NTLM, né? Como é o nome dessa hash. Se eu não conseguir entender qual é o contexto, por exemplo, de um proc dump, tentar fazer o dump desse processo de LSAS e eu tentar mandar esse processo para fora, esse dump para fora, se eu não entender o contexto do porquê que aquilo dali está acontecendo, torna-se apenas mais um alerta. Né? E aí o volume, então dentro do volume, eu não tive orquestração com aquilo. Se eu não conseguir entender o contexto, o porquê que aquilo ali está acontecendo, eu não consigo responder a ameaça. Eu não consigo entender que tem alguém tentando quebrar uma credencial minha, tem alguém tentando baixar uma credencial minha e fazer a transcrição, né, daquela hash LTLM com isso. Eu vou até colocar aqui no chat, ó, LSAS procdump. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. LSAS procdump. Aqui, ó. Caspar, no modo... Ah, não estou compartilhando, né? Deixa eu compartilhar a tela de novo. Peraí. Vocês estão vendo aí? Estamos visualizando, sim. Eu estou aqui. Show. Estamos Aqui, sim. ó. A Kaspersky oferece proteção robusta contra ataque a processos de LSAS, né? Local Security Authority Subsystem Service, que é fundamental para a autenticação no Windows, frequentemente visado por malwares como Mimikatz para roubo de credenciais, né? Esse aqui é um cenário né? Onde eu consigo, né, proteger esses sistemas, né, esse tipo de ação, né, fazer um bloqueio em cima, né, vou jogar aqui no chat para vocês, tá? Eu consigo fazer um bloqueio, né, em cima dessas ações para que elas não ocorram. Então, se eu não entender o contexto do porquê que aquilo ali está acontecendo, eu não tenho nem como responder a ameaça, né? E aí, como que a gente adquire esse tipo de conhecimento, né? De fato, ali, tomando operações específicas, né? Pesquisando sobre threat hunting, se especializando, né, na parte de SecOps, né, na parte de offensive, e aí a gente começa a entender melhor como que as técnicas, táticas e procedimentos lá do MitraTech, como que elas operam dentro do ambiente, tá? Então esse é um ponto crucial aí. Feito. Uma pergunta, outra da Ana aqui. Em que Aham. momento a visibilidade isolada deixa de ser suficiente e passa a fazer falta uma visão mais conectada do ambiente? Aí ela coloca o complemento. Em um cenário com múltiplas camadas de segurança, o que normalmente mais ajuda a ganhar eficiência operacional. Aí eu volto a dizer, contexto. A partir do momento em que a gente entende que, por exemplo, você falou momento de visibilidade isolada. Eu estou vendo que alguma coisa está acontecendo no meu Active Directory. E aí está acontecendo nesse Active Directory. Eu tratei o evento, olhei a ameaça, fiz o exclusão do arquivo. Aí o meu AD2, né, o meu RODC, alguma outra ação, tentou tomar uma tentativa de ataque também. Mas por quê? Quem tomou esse tipo de operação? Aí, beleza. Eu consegui ver que foi uma conta de um colaborador que já não estava presa. O colaborador foi desligado, né? Não saiu bem da empresa, por exemplo, né, entre outras questões, tá? E aí você começa a ver que o processo, né, a política de segurança de desabilitar a conta dele após a sua saída não foi realizado, por exemplo. E aí essa pessoa ela está tentando, né, acessar ambientes, AWS, entre outros, para derrubar aplicações de forma intencional. Eu já vi isso acontecer, tá? Cenários onde a pessoa ela foi demitida, ela finalizou ali o processo, né, empregatício, né, de uma forma um pouco não muito assim amigável, né, etc. Eu já vi um cenário desse acontecer. Nessas camadas de segurança, o que ajuda a ganhar a eficiência operacional é você ter essa capacidade de detecção e resposta estendida.
você está vendo que aquele usuário está executando uma ferramenta de Mimikatz, por exemplo, para quebrar uma senha de administrador, para tentar acessar alguma coisa ali, e você vê que ele acessa diferentes máquinas, né, ele tenta fazer isso em diferentes locais. Se você não tiver o contexto, a capacidade, né, de identificar isso, né, e trazer uma visão um pouco mais conectada à sua realidade, o que está acontecendo, o incidente com certeza vai acontecer. Né, e a gente chama isso de breakout, né? O processo de breakout hoje em dia ele dura aí de 20 até 45 minutos, né? Uma tomada de ambiente dependendo da ação. Tá? Beleza? Acho que foi isso, gente. Temos respondido a todas as perguntas. Antônio, obrigado aí pela palestra, né, pela apresentação. Agradeço a todos aí a presença. Vou dar mais um minutinho aqui para quem ainda não preencheu o formulário, né, preencher para a gente já poder sortear, né? Até o momento eu vi aqui alguns nomes, mas deixar mais um minutinho e a gente já entra aqui no sorteio, tá bom? Então, eu já abro aqui os nomes e já falo quem vai estar participando. Maravilha. Boa sorte aí a todos, tá? No sorteio. E, gente, obrigado pelas perguntas, tá? Excelentes. Dúvidas, comparações. Essas dúvidas, de fato, são de pessoas que realmente olham, tá, na perspectiva de cibersegurança, né? A gente consegue ver isso ali na construção, né, da frase, na construção da pergunta. A gente vê muito cliente, né, que chega a pedir um XDR, que chega a pedir um EDR, mas não tem ali a noção do que se trata, o porquê, como que vai utilizar. Então, parabéns aí, tá, pelo nível aí das perguntas, parabéns pelo nível da apresentação aí também, Hélio. Obrigado pela oportunidade aí de vocês aí, da gente conseguir conversar um pouco mais aí sobre as ferramentas, como que elas trabalham e as suas operações, tá? Obrigado mesmo. Perfeito, perfeito, também. Eu que agradeço, obrigado.